da matéria-prima, a gente falou um pouco na aula passada de métodos físicos e químicos, né? Deixa a gata embora. Hoje a gente vai falar de métodos instrumentais, ou seja, métodos que utilizam instrumentos para fazer determinações de qualidade, né? Então a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade e entender como que isso funciona da maneira mais fácil possível. Vou tentar fazer isso aqui da maneira mais simples possível para vocês com relação a esses métodos instrumentais. Eu acho que nunca vocês tiveram métodos instrumentais tão mastigados igual eu vou dar hoje aqui para vocês. A gente falou um pouquinho de densidade, né, falando aí do grama por centímetro cúbico, só reforçando aqui, né, densidade, propriedade física, definida como quociente entre massa e volume de uma substância pura ou mistura, ela pode ser líquida, sólida ou gasosa. Então, densidade é uma grandeza intensiva, então se a gente dobra o sistema, a densidade permanece a mesma. Massa sobre volume, esse quociente vai ser sempre o mesmo. Tá? Se o material for homogêneo, se for a mesma substância em todos os pontos, o valor é o mesmo para todos os pontos do volume, então a densidade depende da natureza da substância, fortemente influenciada pela temperatura e pela pressão. Principalmente porque a temperatura é a agitação de moléculas, então quando você tem agitação de molécula, você altera a densidade daquelas moléculas. Se você tem pressão também, você faz ali uma diminuição do espaço entre as moléculas. Se você aumenta a pressão, você deixa as moléculas mais unidas, então você altera a densidade também. Então, densidade, a gente sempre mede ela a temperatura ambiente, geralmente quando você pede na monografia, temperatura ambiente e pressão também de 1 atm, que é a pressão de uma atmosfera, que é o que a gente está aqui tranquilo, né, essa pressão de 1 atm. Você pode medir densidades em condições específicas para processos industriais. Né? Às vezes você tem que medir a densidade ali dentro de uma caldeira ou algo do tipo, aí você tem esse específico. Para controle de qualidade e para análise, na maioria das vezes, né, não falo todos, porque a gente tem coisas específicas para cada componente, na maioria das vezes a densidade, temperatura ambiente e pressão de uma atmosfera. Densidade determinada por, né, densidade específica, massa sobre volume, densidade pode ser em gramas por centímetro cúbico, massa da determinada substância e o volume que ela ocupa em centímetros cúbicos. Já expliquei para vocês que um centímetro cúbico é 1 ml, 1 mililitro. Exemplo prático, água a 25 graus apresenta densidade igual a 1, significa que 1 grama de água ocupa 1 ml. Se a gente adiciona cloreto de sódio, a densidade vai ser aumentada. Então, se você coloca algum tipo de interferente na água, você consegue ver que ela está contaminada pela diferença de densidade, né? Você pode olhar aqui na conta de... Deixa eu ver aqui. Não, na conta de água tem? Geralmente não, mas se você olhar no site da Saniago, eles fazem também a análise de densidade para saber se a água está contaminada, né? Para ver se ela está mais leve ou mais pesada, se tem algum contaminante. Tá? No caso do etanol, tá? A densidade diminui. Quando você mistura a água no álcool, né, a densidade da água diminui. Então, a mistura com outra substância interfere na densidade final de substâncias puras. Tá? Agora, a característica de cada substância pode ser utilizada para determinar a pureza das amostras, é significativamente alterada pela presença de contaminantes. Tá? E aqui a gente tem um aparelhinho que a gente usa para medir a densidade de líquidos, né, que são os piquenômetros. Tá? Como é que você faz? Você coloca o líquido dentro desse aparelhinho, geralmente ele tem um volume de 10 ml, né? Então, aqui dentro tem um caninho que você coloca o líquido até em cima dessa boquinha, esse caninho que você retira ele, e aqui geralmente tem 10 ml. Você pode ter piquenômetros menores ou maiores, tá? E aqui, se você tem 10 ml, é mais fácil, porque o peso que você obtém da substância aqui dentro, você só divide por 10, que você já tem a sua densidade do produto. Tá? Você pode ter esse piquenômetro também com termômetro. Tá? Com o termômetro você já mede a temperatura da substância para saber se ela está à temperatura ambiente. Tá? Ou dentro da temperatura que foi indicada na farmacopeia ou no compêndio oficial onde você achou a densidade da substância.
Bom, a gente, além da densidade específica, a gente tem a densidade relativa, que é também chamada de gravidade específica. Quando você pega uma substância e faz a densidade dela em comparação com a densidade da água. Ah, professor, mas então é sempre fácil de fazer, porque se você vai comparar com a água que tem densidade 1, isso não vai influenciar em nada no resultado final. Bom, dependendo da posição e da elevação do seu laboratório, né, se você tiver uma cidade que tem uma elevação muito alta, né, acima do nível do mar, você pode ter alterações na densidade tanto da água quanto da substância. Então você faz ela com relação à água para você ter uma dimensão maior daquela densidade que você está procurando. Tá? Essa densidade ela é adimensional, densidade relativa, pode ser convertida em densidade através de uso de fórmulas apropriadas e é definida como a razão da densidade de uma substância em relação à densidade da água. Como que a gente faz? Tá? A determinação dos ambos valores de densidade é realizada da mesma temperatura, exceto se for especificada em alguma monografia que não seja. Então, a densidade relativa pode ser determinada com o uso de piquenômetros. Farmacopeia brasileira 4 estabelece aí na metodologia geral a temperatura de 20 graus Celsius para a gente fazer ensaios de densidade. Então, é interessante que o seu laboratório esteja com a temperatura de 20 graus para que você faça a maior precisão possível da densidade, porém é necessário observar a temperatura indicada na monografia da substância, caso você precise aumentar ou diminuir a temperatura dessa substância. Para a gente determinar a densidade de líquidos. Com a temperatura ambiente ajustada a 20 graus Celsius, a gente coloca naquele piquenômetro. Capacidade mínima de um piquenômetro é 5 ml, vazio, com tampa, limpo e seco sobre a balança para determinar a massa. Então a gente determina primeiro qual é a massa do piquenômetro. Depois, a gente manuseia o piquenômetro com auxílio de papel absorvente para que o óleo da nossa mão não vá para o piquenômetro, né, para que não suje o piquenômetro e aumente a massa daquela vidraria. Calcula a densidade relativa através da fórmula abaixo. Densidade relativa, M3 menos M1 dividido por M2 menos M1, onde M3 é a massa do piquenômetro mais a massa da amostra em gramas, M2 é a massa do piquenômetro mais a água em gramas, e M1 é a massa do piquenômetro vazio. Então você tem aí a densidade relativa em comparação de cada uma das substâncias, né? Da substância com relação à água. Anota o resultado no laudo de análise de matéria-prima e prossegue com os demais testes da qualidade. Então, essa é a maneira das formas mais simples e exatas de você ter a densidade dos produtos líquidos, utilizando o piquenômetro. Você não precisa ali ter por exemplo, calibração do piquenômetro, por exemplo, você não precisa aqui, porque o volume, né, do piquenômetro você vai descobrir aqui na hora que você fazer a massa da água. Que a massa da água, a água com a densidade 1, você já vai fazer o volume do piquenômetro aqui, menos a massa do piquenômetro. Tá? É bem interessante, porque o piquenômetro ele pode descalibrar muito fácil, né? Você é uma vidraria, você vai lavar a vidraria, ela pode lascar um pedacinho ali e descalibrar. Então, você ter certeza que o piquenômetro tem 10 ml, por exemplo, é muito difícil. Então, você faz o quê? Você faz essa medida aqui, ó, M2 menos M1, você tem que saber a massa dele, né, M2 menos M1. Você já tem o M1 aqui, então você vai, no final, fazer a M3, que é a massa da amostra dentro do piquenômetro. Tá? Sempre lembrando que para você cuidar bem do piquenômetro, nunca usar nele substâncias coloidais, que são aquelas substâncias grossas demais, que parecem graxa ou que parecem um tipo de mel, que pode aí grudar no piquenômetro e estragar esse produto. Ele é feito para substâncias mais fluidas, que são fáceis de limpar. Densidade compactada para sólidos. Né? Então a gente tem aí esse tipo de densidade que é utilizado para você saber aproximadamente a densidade de um pó sólido.
Isso aqui é interessante para cálculos de cápsulas, né, de volume de cápsula, para você saber o quanto de pó você coloca dentro de uma cápsula. Né? Para você fazer a densidade compactada, você vai precisar de uma proveta de 10 ml, seca, sanitizada e tarada. Né? O que é uma coisa tarada? Né? Uma coisa tarada é quando você põe em cima da balança e aperta a tara. Você zera a balança com aquela proveta. Então, a matéria-prima ter densidade compactada é determinada quando ela é colocada na proveta até a marca de 10 ml, bate a proveta moderadamente algumas vezes contra uma superfície rígida para compactar o pó, e a proveta cheia com matéria-prima é colocada novamente sobre a balança e a massa dos 10 ml do pó contido na proveta é determinada e anotada. Então, você tem aí a maneira mais simples de você obter a densidade de um pó, né? O interessante é que quando você vai bater e compactar esse pó, você não pode fazer uma compactação muito forte. Por quê? Quanto mais você compacta esse pó, mais você vai ter que compactar ele dentro da cápsula. Você vai aumentar a densidade desse pó. Então, é interessante que você bata com certa delicadeza, para você não ter aí que depois ficar apertando o pó para ele entrar dentro da cápsula. Você realiza esse procedimento em triplicata, calcula-se a média das massas determinadas nas 3 compactações, e a partir da fórmula descrita abaixo, o cálculo da densidade compactada é realizado. Densidade compactada é a densidade das médias, por exemplo, você fez em triplicata, massa 1, massa 2 e massa 3, dessas 3 batidas que você fez, né, dessas 3 densidades, então você vai ter aí uma média dividida por 3, né, e pega esse número e divide por 10. Você tirou a média dessas 3 medidas, então você vai ter aí uma densidade mais próxima do real daquele pó que você está fazendo ali a densidade compactada. Tá? Que a gente tem provetas e um voluminômetro. Né? Então, é um equipamentinho que eu nunca utilizei. Né? Eu não sei nem como que utiliza um voluminômetro, mas deve ser mais fácil de você medir a densidade de um pó nesse voluminômetro do que na proveta mesmo. Né? Não sei como funciona ele, mas se alguém vê um dia no laboratório, né, e tiver aí com algum professor ou alguém interessante, pergunta como funciona e me conta depois, tá? Como funciona o voluminômetro. Deve agilizar um pouco. Né? Então vimos aí a densidade, né, suas várias utilizações. Depois eu vou voltar em densidade com vocês lá na farmacotécnica, quando a gente for manipular cápsulas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de ponto de fusão, tá? Que é uma das análises mais importantes, né? Porque ela é o que realmente identifica a substância dentro de uma farmácia de manipulação, ou a maioria das substâncias é identificada assim, tá? Então, esse ponto de fusão de um composto é a temperatura na qual ele passa de um estado sólido para o estado líquido. Então, tudo que é sólido, né, tem uma certa temperatura que derrete. Tudo, ou a maioria das coisas, né, nem tudo, derrete. Tem coisa que sublima, passa do sólido para o gasoso, né, e a gente não vê. Mas a maioria das estruturas sólidas derretem até uma certa temperatura, né? Isso é interessante. Determinar ponto de fusão é um método simples, econômico e rápido, utilizado para identificar compostos ou checar a pureza de um composto. Né? Quando você tem ali o composto funde, ele derrete, e se ficar, por exemplo, pontinhos brancos no meio, ou algum pontinho diferente no meio, você pode ver que tem contaminação ali, se não derreter tudo, por exemplo. Pequenas quantidades de impurezas alteram o ponto de fusão ou aumentam a faixa de fusão. O ponto de fusão, ele é um ponto específico. Aquelas substâncias que têm ponto de fusão, ela funde, por exemplo, a 205 graus Celsius. Naquela temperatura, ela derrete. Outras substâncias têm a faixa de fusão, ou seja, tem substância que começa dos 170 aos 175 graus Celsius. Então, da 170, ela começa a derreter, 171, 72, 73, 74, da 175 ela está totalmente derretida. Então a gente tem ponto de fusão e faixa de fusão. Fusão então representa a passagem de um estado altamente ordenado das partículas, então as moléculas elas estão organizadas, sólidas, íons ou moléculas, segundo aí uma rede cristalina.
né? Então, quando você tem uma molécula sólida, ela está ligada aí nesses cristais, nessa rede cristalina, que é a característica do estado sólido cristalino. A disposição menos ordenada que caracteriza o estado líquido. Você quebra essa rede cristalina e ela se transforma num líquido, né? Produz-se fusão quando atinge a temperatura a qual a energia térmica que você está oferecendo para essas partículas vence a ação das forças intercristalinas que mantém essa posição, né? Então, você tem ali o sólido, esses cristais quietinhos, você fornece energia, eles começam a mexer, é que isso se rompe. Quando isso se rompe, a substância derrete. Então, a energia que você fornece para uma substância pura vai ser sempre a mesma, para fazer essas moléculas saírem da sua rede cristalina. Para compostos iônicos, as unidades estruturais cristais são íons. E para vencer essas forças interiônicas, promover a fusão, é necessário elevar consideravelmente a temperatura. Então, o ponto de fusão de compostos iônicos, ou também chamados compostos inorgânicos, é muito mais elevado. Aqui a gente tem um exemplo do cloreto de sódio, onde o ponto de fusão é 801 graus Celsius. Tá? Você faz aí melado facilmente com açúcar, né? O açúcar, se você botar aí na panela e esquentar, você tem um ponto de fusão, você faz um melado, ou seja, você derrete o açúcar. O que é o açúcar? É uma molécula orgânica, é uma molécula grande. Então, as forças cristalinas ali, um pouquinho de energia, você consegue derreter elas. Já o sal, cloreto de sódio, você não vê ninguém fazendo melado salgado. Ele pega o sal, vamos derreter o sal para fazer melado. Não tem como. Por quê? Porque ali está força iônica. Você precisa de 801 graus Celsius. Você precisa colocar na mufla e olha lá que a mufla tem que estar muito boa para você conseguir derreter o cloreto de sódio, vencer essas forças interiônicas. Tá? Então, algumas substâncias não tem como você fazer o ponto de fusão nos aparelhos comuns de ponto de fusão, porque simplesmente eles não chegam a tal temperatura. Compostos iônicos. As unidades estruturais nos cristais são íons. Para vencer essas forças interiônicas e promover a fusão, é preciso aumentar muito a temperatura, e eu já falei esse slide passado, está repetido aí para vocês tirarem print à toa. Tá? Nos cristais dos compostos em que os átomos se encontram ligados uns aos outros apenas por ligações covalentes ou compostos não iônicos, as unidades estruturais são moléculas. Então, se você tem grandes moléculas, essas ligações são mais frágeis, você tem um ponto de fusão um pouco menor, ou bem menor do que as ligações iônicas. As forças a vencer para conseguir a fusão desses cristais são as que mantêm as moléculas agregadas umas às outras. Essas forças intermoleculares apresentam-se, em geral, mais fracas do que as forças interiônicas. Então, bem mais fácil você quebrar moléculas grandes, essas estruturas covalentes, elas se destroem mais fáceis e você consegue fundir isso mais fácil. Quando a gente pensa em estruturas orgânicas, a gente pensa, por exemplo, manteiga de cacau. Para que serve manteiga de cacau na farmácia de manipulação? Para criar, por exemplo, um supositório de manteiga de cacau, né? É uma cera orgânica, né, um composto natural, e você tem aí a temperatura dele de fusão em torno de 36, 37 graus Celsius. Você precisa ali de um pouquinho de energia, você quebra essas forças covalentes e você derrete a manteiga de cacau, né, ou manteiga aí para você fazer o supositório. E é interessante que seja assim porque o supositório é um tipo de forma farmacêutica que ela tem que derreter a temperatura do corpo humano. Então, em torno de 35, 36 graus Celsius, você tem que introduzir esse supositório e ele tem que liberar os componentes que estão nele para fazer a ação retal. Né? Então, você tem aí esse ponto de fusão baixo e você tem que comprovar que esse ponto de fusão é baixo no controle de qualidade de matéria-prima da farmácia de manipulação. Então, você recebe manteiga de cacau, ela tem que ter realmente um ponto de fusão de 36 ou 37 graus Celsius para você fazer bons supositórios. Se você pega ali a manteiga de cacau e ela começa a fundir a 50 graus Celsius, você não vai fazer um supositório disso. Você vai colocar ali na pessoa e ela vai ficar com esse supositório lá e ele não vai derreter. Então alguma coisa está errada naquela manteiga de cacau, tem algum interferente, um componente,
ou alguma substância que está estragando aquela manteiga de cacau e não serve para fazer supositório. Às vezes você pode até usar essa manteiga para fazer aqueles batom de cacau, mas para supositório ela não serve. A energia requerida, então, para separar as moléculas umas das outras é menor do que a necessária para destruir ligações iônicas, isso nos compostos orgânicos. Assim, os compostos não iônicos, como, por exemplo, os compostos orgânicos, apresentam ponto de fusão mais baixo do que os compostos iônicos. A substância pura, ela vai fundir-se a uma temperatura precisamente definida. Ela é característica de cada substância cristalina, depende somente da pressão, só que essa pressão é insignificante quando a gente está trabalhando na bancada de laboratório. A gente nem lembra que está sob pressão ou que a pressão influencia alguma coisa no ponto de fusão, porque a 1 atm ali você desconsidera a pressão. Substâncias cristalinas puras apresentam um ponto de fusão claramente e finamente definido. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de aparelho de ponto de fusão. Né? Esse aparelho geralmente tem uma lente, uma lupa para você observar mais de perto o que está acontecendo com as substâncias. Né? Aqui a gente tem dois tipos de aparelho, esse daqui com a lupa um pouco mais rebuscada, maior. Comumente a gente tem esse aparelho azulzinho aqui, ó, mas ele é azul, amarelo, que eu acho que o que da fibra é amarelo. Mas é esse tipo de equipamento aqui, você insere um termômetro, esse termômetro aqui ele é muito bom, ele vai às vezes até 300 e poucos graus Celsius, né? Aqui você tem a velocidade de aumento de temperatura, nesse outro aqui você tem aqui um sistema um pouco mais automático da temperatura, você não precisa do termômetro, ele já tem um termômetro interno aqui. Então são aparelhos diferentes, tá? Dependendo aí da farmácia e das condições, você compra. Eu sempre trabalhei com esse azulzinho aqui, ó, desse daqui, ó, mais simples e mais comum de farmácia de manipulação. Procedimento para a gente determinar ponto ou faixa de fusão. A gente pega um bico de Bunsen, fecha um capilar, o capilar é aqueles fininhos, né, palitinhos bem fininhos, parece um canudinho bem fininho, que é um capilar, e a gente fecha um dos lados dele com bico de Bunsen. Tá? Com o auxílio de espátula, a gente retira uma pequena quantidade da amostra, espalha no papel branco, coloca no capilar de modo a formar uma coluna de aproximadamente 4 milímetros de altura. O capilar, então, é batido levemente contra uma superfície dura para compactar a amostra no interior do capilar. Liga o aparelho do ponto de fusão, ajusta a taxa de aquecimento para 30 graus Celsius por minuto, e ele vai aumentando, você acompanha, né, você pode colocar no cronômetro ali, em tantos minutos eu tenho que ver aqui se esse aparelho já atingiu o ponto que eu preciso. Quando a temperatura atingir 10 graus abaixo da temperatura mínima de fusão esperada para a amostra, você diminui a taxa de aquecimento para cerca de 1 grau por minuto. Quando a temperatura atingir 5 graus abaixo da temperatura mínima de fusão, você introduz o capilar no aparelho com a sua substância. E aí você observa. Tá? Espera-se o início da fluidificação da amostra ou formação de gotículas na parede do tubo capilar, que é o início da fusão, e anota no laudo de análise de matéria-prima a temperatura do início da fluidificação. A temperatura na qual a amostra encontra-se completamente fundida evidencia também o desaparecimento da fase sólida, que é o fim da fusão, também é anotado no laudo. Se for necessário, realiza a limpeza externa do aparelho do ponto de fusão usando um papel toalha embebido em álcool, né? E é muito difícil, geralmente você vai na farmácia de manipulação, o povo não tem cuidado, você vai no laboratório de química aí da faculdade, às vezes o pessoal também não tem cuidado, faz a fusão, deixa o trem sujo, não fecha direito o bico de Bunsen, né? É um problemático esse ponto de fusão aí, geralmente, né, as pessoas não têm muito cuidado com esse aparelhinho, tá? Depois da realização da análise, os capilares são descartados, anotar o resultado no laudo de análise de matéria-prima e prosseguir com os demais testes de qualidade. Massas padrões. Então, para a gente fazer medição durante o processo, a gente utiliza balança calibrada com massas padrões. São adquiridas de acordo com a variação das medições que são efetivadas. As massas padrões são calibradas num período não superior a 24 meses, então a cada 2 anos você tem que recalibrar suas massas em laboratórios credenciados pela RBC, que é a Rede Brasileira
de calibração. Então, a gente tem aí as massas padrões são acondicionadas em recipientes devidamente identificados, que especificam a data da última e da próxima calibração. A gente pode ter massa padrão de inox, de ferro fundido, pode ter kits com vários pesos, medidas, né, vários pesos de massas padrões diferentes, e latão niquelado também, são massas aí bastante comuns. Né? Geralmente, quando eu trabalhava com calibração, né, dessas balanças, a gente utilizava aí a inox. Ela tem essa voltinha aqui em cima para você segurar ela com a pinça, para você não segurar ela com a mão, porque se você segura com a mão, você pode descalibrar a massa padrão. Ao manusear as massas, evita-se então o contato direto com as mãos, visando assegurar a manutenção das condições de calibração. Balanças são calibradas internamente, no mínimo uma vez por mês, com massas padrões calibradas externamente. Então você pega essa massa para calibrar balança. Calibração das balanças é efetuada conforme especificado pelo manual de cada modelo, tá? E a identificação das balanças é efetivada através de etiqueta, que identifica a identidade da balança 1, 2, 3, utilizada aí para fins de rastreabilidade. Quando você faz uma pesagem, você tem que falar qual balança você realizou a pesagem, porque se ocorrer algum problema, você tem que ver os laudos ou os registros de calibração daquela balança também. A identificação da situação de calibração é evidenciada no registro de calibração. As balanças são mantidas sobre um tapete de borracha, preferencialmente não são removidas do local. Não pode ficar passeando com a balança dentro do laboratório, tirando ela de lugar, ou para limpar também, não é muito interessante você levantar a balança para ficar retirando, você pode descalibrar a balança. Se tiver necessidade de transporte, deve ser observados os cuidados para que sejam preservadas as condições de uso, e logo após a acomodação da balança, tem que realizar uma nova calibração. Evita-se ventilação direta nas balanças como forma de preservar suas condições de calibração e a veracidade nas medições que são efetuadas nesse aparelho. Bom, vamos falar um pouquinho de métodos instrumentais. Né? A gente está falando de métodos instrumentais, só que a gente tem alguns métodos um pouco diferenciados. Né? Geralmente esses métodos são terceirizados na farmácia, pela farmácia de manipulação. Métodos instrumentais são baseados normalmente em espectros de absorção no ultravioleta. Falou em espectro de absorção no ultravioleta ou no infravermelho, o pessoal já arrepia o cabelo e fala assim, professor, não vem com esse papo não, que eu não entendo. Vamos entender isso aqui hoje, vamos sair daqui craque nesse negócio de espectro. Vamos entender o que é, ou pelo menos a base desse conhecimento, para vocês terem uma noção. Espectro de absorção ultravioleta, infravermelho, cromatogramas ou propriedades físico-químicas, como densidade, ponto de fusão, pH e índice de refração, que a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo da aula. São aplicáveis exclusivamente a matérias-primas puras, não aplicáveis a produtos acabados ou misturas com recipientes, nem sempre. Né? Essa frase aqui está um pouco fora da realidade. A gente faz ela sim para produtos acabados, misturas, e eu vou mostrar como é que a gente faz isso hoje. Vamos lá. Métodos baseados na leitura de espectros de absorção ultravioleta ou de absorção no infravermelho são geralmente conclusivos e específicos. Então, nosso mundo é composto de ondas eletromagnéticas. A gente tem onda para todo lado. E onde a gente tem energia, a gente tem onda. Só que a gente enxerga a luz visível. A luz visível ela é uma pequena faixa de comprimento de onda que vai do violeta, do vermelho ao violeta. Então, quando a gente fala em ultravioleta, é porque passa o violeta. E aí a gente não enxerga mais. Quando a gente fala de infravermelho, é porque está abaixo do vermelho e também a gente não enxerga. Tá? Mas a gente utiliza muito essas emissões, né? Esses comprimentos de onda, principalmente para identificar compostos. Então, abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta a gente não enxerga, mas utiliza muito esses comprimentos de onda. No caso específico do espectro infravermelho, né, abaixo do vermelho, pode-se dizer que o espectro seria a impressão digital da substância analisada. Tá?
Métodos físico-químicos envolvem o uso de equipamentos de baixo custo, acessíveis à farmácia de manipulação e de simples realização. Índice de refração, ponto de fusão, densidade pH são os exemplos mais comuns dos testes físico-químicos de identificação que a gente já viu, limitados a matérias-primas puras, menos específicos e conclusivos que os métodos espectrofotométricos. Sobre os métodos cromatográficos, né? Cromatografia geralmente envolve separação de substâncias. Então, quando falarem para vocês sobre cromatografia, esquece espectro. Espectro de absorção é aquilo de infravermelho, ultravioleta. Cromatografia, por mais que se pareça a algo que está falando de cor, cromato, né? Cromatografia é um método de separação de substâncias por diferentes polaridades de solventes. Tá? Então, eles se destacam pela vantagem de aplicação, tanto na identificação de matéria-prima pura, como também de fármacos em produtos acabados ou em outras misturas contendo recipientes. Então, você consegue identificar que você está separando as substâncias por polaridades diferentes ali no solvente, você consegue ir retirando substância por substância e achando ali as substâncias que estão dentro daquela mistura, daquele composto. Identificação, então, por espectrofotometria de absorção no infravermelho. Tá? Deixa eu só olhar um negocinho aqui. A gente tem aí uma conversão, um tipo de fala, quando a gente fala de comprimento de onda, né, a gente geralmente trabalha com isso em nanômetros ou centímetros inversos. Então, quando a gente fala de comprimento de onda, a gente imagina uma onda, sobe e desce. O comprimento dessa onda para subir e descer, a gente tem ali o comprimento dessa onda. Ela pode ser menor ou maior, e aí a gente pode trabalhar ou em centímetros inversos, né, que são centímetro elevado a menos 1, ou em nanômetros, tá? Por isso que a gente tem essas unidades um pouco diferentes aqui, tá? Então, quando a gente identifica espectrofotometria de absorção no infravermelho, a gente baseia isso no princípio da passagem de uma radiação eletromagnética, passa essa radiação, compreendida na faixa de número de onda de 670 a 4.000 centímetros inversos, tá? Que equivale a 2,5 a 14,9 nanômetros, uma região espectral compreendida na faixa do infravermelho médio, através de uma amostra, implica na absorção dessa radiação pelas ligações das moléculas da amostra, causando o estiramento ou deformação dessas ligações. Então você tem ali uma molécula com vários tipos de unidades químicas ali, né? Você tem várias, como é que se diz? Ligações químicas, né? Você tem vários tipos de grupos funcionais também. Então, você tem esses grupos funcionais unidos na molécula, quando você bate o infravermelho, essa molécula ela vai dar uma remexida. Você bateu o infravermelho nela, ela vai dar uma estirada. Então, ela vai absorver essa energia e o que sobra vai para o sensor do equipamento. O sensor, então, vai ler o que sobrou e vai saber o quanto essa molécula absorveu. O quanto essa molécula absorve é sempre a mesma quantidade. Então, ela vai ter ali uma impressão digital dessa molécula quando você faz a identificação por infravermelho. Você joga a energia, a molécula vai dar uma remexida ali, vai absorver essa energia, e o que ela devolve para o sensor vê como uma impressão digital dela. Então, o comprimento de onda da radiação absorvida é característica da ligação química que absorveu.
cada pico no espectro infravermelho corresponde a um determinado grupo funcional. E essa é uma técnica versátil aplicada à determinação qualitativa e quantitativa de espécies moleculares de todos os tipos. Você pode estudar, por exemplo, quais são os grupos funcionais que você tem dentro daquela molécula, tá? E, né, formar ali, pelo espectro, qual é o composto que você tem dentro daquela substância, né, se realmente é aquilo que você está analisando. Tá? Então a gente tem essa chamada região de individualização, ou impressão digital, que está compreendida entre 1.200 e 600 centímetros inversos, onde pequenas diferenças na estrutura, na constituição de uma molécula resultam em mudanças significativas na aparência e na distribuição dos picos de absorção dessa região. Então, se você tem uma leve alteração molecular aqui no produto, você vê pela absorção do infravermelho nessa região de individualização ou de impressão digital desse produto. Então, uma estreita semelhança entre dois espectros na região de impressão digital, bem como nas outras, constitui a evidência quase certa da identidade dos compostos que produziram esses espectros. Aqui a gente tem uma identificação interessante, né, composto por espectrofotometria infravermelho, realizada mediante a comparação detalhada do espectro da amostra com o espectro do composto puro, padrão de referência, e da evidenciação de grupos funcionais característicos. O que a gente tem aqui? Cada linha dessa é identificada aqui em cima. A gente tem aqui nessa linha pontilhada a mistura de captopril e hidroclorotiazida. A gente tem nessa segunda linha aqui o medicamento de referência. Você pode ver que tem uma certa diferença entre o medicamento de referência e a medicação, a mistura da captopril e hidroclorotiazida, porque difere-se, por exemplo, o recipiente utilizado para se fazer essa medicação. Então, a diferença está aqui no espectro, né? Você pode ver que eles são bem similares, mas o espectro se diferencia um pouco um do outro por conta do recipiente utilizado, tanto na mistura captopril e hidroclorotiazida, quanto no medicamento de referência. Essas duas linhas aqui de baixo são as substâncias puras, tá? A hidroclorotiazida e o captopril. Infelizmente, eu não tenho qual das duas, qual é qual. Imagino eu que a do captopril é essa daqui que deu essa voltinha maior, e da hidroclorotiazida é essa que deu essa volta menor e terminou aqui nesse 240. O interessante aqui é o seguinte, que você tem esses dois comprimentos de ondas de substâncias puras, e você pode ver que a mistura das duas dá um comprimento de onda que é a somatória das duas. Então você tem a soma desse comprimento de onda mais esse daqui, na mistura você tem um comprimento de onda maior. Né? E quando você deixa de ter o comprimento de onda dessa substância, a outra se comporta praticamente igual, tá? A substância que ficou aí pura, né, depois de certo comprimento de onda, diferenciando-se apenas pelo recipiente que foi colocado na mistura, certo? Aqui a gente tem um espectro infravermelho de uma amostra de captopril. Você pode ver que esse tipo de linha, a análise desse tipo de espectro, mostra a impressão digital do medicamento captopril. Tá? Você não vai ficar aqui comparando espectro por espectro. Você vai fazer o seguinte, você vai analisar o captopril que você tem na sua farmácia, né? Ele vai gerar um espectro e o computador vai analisar com o padrão que ele tem ali na memória do captopril puro. E aí, a diferença entre esse espectro e o obtido pela sua farmácia te dá o teor do medicamento que você tem na farmácia. Então, se você tem uma diferença aí de 0,2% no teor, dentro desse espectro aqui, ele vai te mostrar quão puro é o composto que você tem em comparação com o padrão que ele tem lá na memória do computador. Tá? Você não precisa nem ter a substância pura, você tem que ter a base de dados, o banco de dados da substância pura, para que o computador compare a sua substância com o padrão de pureza que ele tem ali na memória. Tá? Aqui a gente tem o aparelhinho de identificação por espectrofotometria de absorção no infravermelho. Tá?
A gente pode fazer identificação também por espectrofotometria de absorção no ultravioleta visível. Então, essa espectroscopia de absorção no UV visível, realizada através da medida da absorção por parte dos compostos químicos analisados de uma radiação eletromagnética, cujo comprimento de onda se situa em uma banda definida e estreita monocromática. Tá? Aqui a gente tem os vários tipos de onda que a gente tem no mundo, por exemplo, as ondas de rádio, radar, TV, AM, FM, são ondas muito compridas. Né? Essas ondas são muito compridas, têm um longo alcance, só que elas não fazem mal. Elas têm baixa energia. São ondas bem compridas. Temos a região do infravermelho, de 0,1 a 1000 nanômetros. O infravermelho é utilizado, inclusive, no controle remoto que você tem em casa, aquela bolinha que você tem na ponta do controle remoto. É um sensor infravermelho que vai ligar a sua televisão. Tá? E aí nós temos a luz visível, que é só esse pedacinho aqui que a gente enxerga, do vermelho até o violeta. Abaixo disso a gente tem o ultravioleta. Radiações solares, por exemplo, tem ultravioleta, que pode ser danosas para a pele. Temos aí os raios X, depois da ultravioleta, e os raios gama, que é radiação intergaláctica, fora aí da atmosfera. Espectroscopia de absorção no ultravioleta próximo de 190 a 380 nanômetros e visível de 380 a 780 nanômetros pode ser aplicada na farmácia para identificação e doseamento de matérias-primas, identificação e doseamento de substâncias presentes em produtos acabados, né, para a gente ter aí uma comparação de teor. É relativamente simples de realizar, prepara-se uma solução de concentração adequada da amostra, faz-se a leitura comparativa contra a solução preparada com a substância de referência, seu padrão, e a identificação é positiva quando você obtém espectros semelhantes da amostra e da substância de referência, com evidenciação de picos de absorção e comprimentos de onda característicos. A gente tem um aparelhinho, né, UV visível, para efetuar a prova de identificação ou a determinação quantitativa de um fármaco usando espectrofotometria na região ultravioleta. Usam-se solventes purificados que não contenham impurezas que possam absorver na região espectral correspondente. Os solventes mais comuns para esse tipo de análise são a água, os álcoois, o cloroformo, os hidrocarbonetos leves, éteres e soluções diluídas de hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico e também ácido clorídrico. O UV visível não é conclusiva e definitiva na identificação de substâncias químicas, pois as bandas de absorção típicas de grupos cromóforos, apesar de variarem em intensidade e comprimento de onda, são relativamente poucas. Existe também a possibilidade de problemas com interferentes e com a sobreposição e alargamento de bandas. Então, o infravermelho é sempre mais conclusivo do que o ultravioleta. Tem aqui a determinação do pH, ou potencial hidrogeniônico, para a gente terminar a aula com uma análise um pouco mais simples, né, mais tranquila. Tá? pH, o potencial hidrogeniônico, é o índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. Todos nós aí, eu acho que um dia ou outro já trabalhou com um tipo de pH ou sabe o que é o conceito de pH. Espero que vocês saibam, nesse ponto do curso de farmácia, se não saber o que é pH, pode voltar para o primeiro período. Então, o P vem do alemão potens, que significa poder de concentração, e H para íon hidrogênio, poder de concentração do hidrogênio. Tá? pH é definido como a escala de pH que varia de 0 a 14, ponto médio, a escala é 7, representa a neutralidade, por exemplo, o pH da água pura. No pH 7, as condições de íons H3O+, e OH- são iguais. Os valores de pH inferior a 7 representam a faixa ácida. Valores acima desse representam a faixa alcalina. A gente tem aqui a escala do pH, soluções neutras, soluções ácidas, soluções básicas, acidez crescente e basicidade crescente. Bom, pH é um aparelho indispensável tanto para controle de qualidade quanto também para produto acabado. Você não manda aí um creme para uma pessoa que foi manipulado sem olhar o pH desse creme, né? Saber se vai queimar ou não o rosto da pessoa.
utilizado na identificação de matérias-primas e ajuste do pH em preparações farmacêuticas, para que os fármacos veiculados nessas apresentem atividade farmacológica, estabilidade ou solubilidade. Maior estabilidade, compatibilidade fisiológica com o sítio de aplicação, e, em alguns casos, para uma maior absorção do fármaco veiculado. Então, o pH é utilizado para inúmeras situações dentro da farmacotécnica. Vamos aqui entender. Descrição da determinação do pH. Primeiro passo, retira o becker contendo a solução de cloreto de potássio 3 molar, também chamada de solução de descanso, no qual está mergulhado o eletrodo quando o medidor não está em uso. Segundo passo, lavar o eletrodo com jatos de água destilada e enxugá-lo com papel de filtro. Passo 3, imergir o eletrodo na solução tampão de referência, verificando se a temperatura em que se vai operar. Passo 4, ajustar o valor de pH 7 mediante o botão de calibração. Passo 5, lavar o eletrodo com várias porções e de um segundo tampão de referência, imergindo nesse. Verificar o valor de pH registrado, aferir o pHmetro com o valor de pH 4 do segundo tampão. Então você faz a calibração no 7 e no 4. Depois da aferição, passo 6, lavar o eletrodo com água destilada e com várias porções da solução da amostra. Passo 7. Para a diluição das amostras, deve-se usar água destilada, está tudo junto aqui, destilada isenta de dióxido de carbono. Água destilada fervida recentemente. Passo 8. Proceder à determinação da leitura do pH da solução da amostra. A primeira determinação fornece o valor variável, havendo necessidade de proceder novas leituras. O ideal são 3 leituras para você ter certeza do pH. Passo 9, lavar novamente o eletrodo com água destilada, conservando-o a seguir em solução de cloreto de potássio. Aqui a gente tem algumas sugestões de solução tampão, você pode comprar ela pronta, a gente tem vários pHs, né? Aqui essa última é a solução de descanso, ou você pode fabricar ela também dentro da sua farmácia de manipulação, você pode comprar os componentes e fazer um tampão 7 e um tampão 4 para você calibrar o seu pH. E era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Uma boa semana. Tudo bem? Professor, que dia você vai postar suas atividades? Eu quero postar essa semana ainda. Para vocês já irem fazendo. Meu sonho era postar tudo hoje, só que hoje já está tarde, são 9 da noite, não sei se eu dou conta de postar tudo hoje. Eu vou começar a mexer com isso. E quero ver se eu posto hoje ou amanhã para vocês essas atividades, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado pela presença aí na aula. Tá? Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara? Eu sei que esse negócio de espectrofotometria, de radiação, de nanômetros e comprimento de onda confunde um pouco a cabeça da gente. Mas é necessário, né? Esse tipo de análise é feito para a gente determinar aí a substância que está aí na matéria-prima. É feito na indústria, é feito também na manipulação, a gente paga quando está na manipulação para empresas terceirizadas, quando a gente não tem o equipamento para fazer, a gente tem esses resultados para garantir aí cada vez mais a segurança do paciente com relação às matérias-primas. Né? Beleza? Beleza, boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Até Boa amanhã. noite, professor. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, fica com Deus.